Antes de começar o estudo da Palavra de Deus, eu quero orar mais uma vez com vocês. Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos pela existência desta igreja de Jacksonville. O Senhor esteve aqui desde que ela foi plantada para o Senhor. Os mais antigos aqui sabem quanto suor e quanto trabalho foi feito para que essa igreja florescesse, crescesse, para brilhar por Jesus aqui nesta cidade. Derrama o Espírito Santo sobre todos os que estiveram desde o começo. Derrama o Espírito Santo sobre todos os que se agregaram e estão aqui agora louvando o Senhor, para que tenham esta missão no coração de salvar almas, produzir frutos, fazer a luz de Jesus brilhar, mais e mais brilhando, até Jesus Cristo voltar. Pai eterno, derrama o Espírito Santo sobre nós. Neste momento, ao abrirmos a Tua Palavra, que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Em nome de Jesus que pedimos e todos dizemos, amém, Senhor. Amém. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. E vamos ler então os versos 10 a 14. Jeremias 29. E o verso 10 a 14. Às vezes a gente muda o sermão, mas desta vez eu não mudei. Este foi o título que nós demos, um futuro e uma esperança. Um futuro e uma esperança. Há pessoas que dizem, você não tem futuro. Toda pessoa tem futuro. E o importante é que este futuro esteja nas mãos de Deus. Um futuro e uma esperança. Veja este verso que está aí em Jeremias capítulo 29, versos 10 a 14. E assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Primeiro Deus leva para o exílio 70 anos em Babilônia, intencionalmente. Intencionalmente, Deus permitiu que Jerusalém fosse cercada em 607, depois em 597 e depois em 586, tudo antes de Cristo. 3 cercos, 3 levas de exilados judeus sendo levados para a Babilônia. Na primeira leva foi o profeta Daniel e os seus companheiros. 606, 607, antes de Cristo. Na segunda leva, em 597, foi o profeta Ezequiel. E na terceira leva, então, o templo foi destruído. E agora, Jeremias, que não foi para a Babilônia, ficou em Jerusalém, porque Deus tinha um profeta em Jerusalém, que era Jeremias, tinha um profeta, tudo contemporâneo, viu? Tudo contemporâneo. Tinha um profeta em Babilônia, que era Ezequiel, tinha um profeta na corte de Babilônia, que era Daniel. Então Deus falou para Jeremias, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Deus permitiu a amargura da escravidão, a amargura do exílio de 70 anos, porque queria purificar a sua igreja, preparar o seu povo para trazê-los de volta. Porque eles estavam longe de Deus, adorando Baalins, adorando Astarote, adorando Baal, adorando Tamuz, mas agora Deus está trazendo este povo, prometendo trazer este povo de volta. E o verso 11 diz assim, leia comigo o verso 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Que pensamento Deus tem a seu respeito? O que é que Deus está planejando para a sua vida? Às vezes nós planejamos uma coisa, mas o planejamento de Deus é outro. Isso aconteceu com a nossa vida
ao voltarmos para o Brasil, pensando que seria uma coisa e se tornou outra. Porque era a vontade de Deus. E você vai descobrindo a vontade de Deus pouco a pouco. Quando você todas as manhãs diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade, usa-me. Deus usa mesmo. E Deus vai mostrando para você, hoje eu quero que você faça isso. E vai dando a agenda do dia para você. Eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Estão vendo aí o título do sermão? Um futuro e uma esperança. Deus tem para o seu povo, tinha no passado e tem hoje, um futuro e uma esperança. Só que não aconteceu esse futuro e essa esperança na vida do povo de Deus no Antigo Testamento. Não aconteceu. Não porque Deus não quis. Deus fez tudo para que desse certo, mas não deu certo. Israel não entrou no programa de Deus, não comprou a ideia de Deus, de ser luz no mundo, de fazer a luz do Evangelho brilhar. Eles não entraram nos planos de Deus. Mesmo depois de terem voltado do exílio de 70 anos, se tornaram piores do que antes. Por isso vieram 400 anos sem profeta. Deus viu que não adiantava profeta, porque eles matavam os profetas. Então Deus disse, eu vou deixar vocês sem profeta por 400 anos. E foi o tempo de Malaquias até Mateus. 400 anos sem profeta. E o povo somente apostatando. Então Deus disse, os pensamentos que eu tenho são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Este era o sonho de Deus. Funcionou? Não. Eu tenho um sermão no YouTube que o título do sermão é difícil se perder. Olha, é uma coisa muito difícil se perder. Eu sei que você pode estar pensando, não, pastor, o contrário, é difícil se salvar. Não. Se salvar é assim, ó, estalar de dedos. Ladrão na cruz, vivia perdido e se salvou no último minuto. É fácil se salvar. Aceite a Jesus como seu Salvador, mas aceite de verdade, não de mentirinha. Mas se perder é difícil, porque Deus corre atrás de você. Ele vai perseguindo você com a graça, com o amor dele, com a misericórdia, ele persegue. E ele permite situações difíceis na sua vida, quando você vai lá para o fundo do poço e você tem tempo para meditar, tem tempo para pensar em Deus. E Deus diz, eu estou aqui com você. Eu quero salvar você. E mesmo que você negue a Deus, Ele continua amando você e buscando você. Deus é muito insistente, meu irmão. Quando você lê a história de Manassés, quantos erros ele cometeu. Manassés é aquele rei que matou o profeta Isaías, que queimou seus filhos a Moloque. Ele era bruxo, ele era tudo. E Deus não o abandonou quando ele, sendo levado cativo para a Babilônia, escravo, ele clamou, pediu misericórdia, e Deus ouviu a sua oração e perdoou os seus pecados, que eram muitos, e o restaurou ao trono, e ele foi rei ainda por mais 20 anos, e agora um rei segundo o coração de Deus. Queridos, Deus é muito insistente, por isso é difícil se perder. A pessoa que se perder é porque ela insistiu demais, rejeitou demais as ofertas
Meu querido irmão, estas palavras que foram escritas por Jeremias, essas palavras foram ditas ao povo de Deus. Deus não queria que eles se perdessem. Nós não sabemos exatamente se os 6.000 anos de pecado, desde Adão e Eva, vão se completar agora em ano que vem, 2027. Nós não sabemos se vai ser em 2027 ou se vai ser em 2031. Não sabemos exatamente, mas é por volta disso. Por quê? Porque são 4.000 anos antes de Cristo e agora estamos já em 2026. Se você pensar no batismo de Jesus, que foi no ano 27, então completam-se 6.000 anos de pecado o ano que vem. Se você pensar na morte de Jesus, que foi no ano 31, então 6.000 anos de pecado se completam em 2031. Apocalipse 20, os 1.000 anos. 1.000 anos do quê? Um futuro e uma esperança para o povo de Deus, no céu. Deus sonhou com você no céu. Não vai se não quiser. Por isso, queridos, no final dos 1.000 anos, quando os ímpios forem ressuscitados, e quando os ímpios liderados por Satanás cercarem a Nova Jerusalém que desceu do céu, Deus vai paralisar tudo e vai mostrar quantas oportunidades, quantas chances cada um teve. E os salvos e os perdidos vão aparecer numa tela panorâmica. Por isso que lá no grande conflito diz que no final de tudo, todos os ímpios e o próprio Satanás vai dobrar os joelhos e dizer: justo é o Senhor. Justo é o Senhor. Eu me perdi porque eu quis me perder. Não foi culpa do meu Jesus que morreu por mim. Porque é difícil se perder, meu irmão. Porque a graça é muito suficiente. A graça é muito suficiente. Meu querido irmão, nós estamos vivendo no tempo do fim. Sempre os pregadores falaram isso, pastor. Sempre os pregadores disseram que nós estamos vivendo no tempo do fim. Meu avô já falava isso. Ninguém viveu em 2026 como você está vivendo. Ninguém viveu no tempo em que você está vivendo. E hoje é diferente. O mundo está maduro para a colheita. O povo de Deus está sofrendo, mas a humanidade toda está sofrendo. O sofrimento agora é de todas as nações. O povo de Deus vai sofrer além do sofrimento das nações. O povo de Deus vai sofrer após a lei dominical. Aí haverá um sofrimento extra para o povo de Deus. Mas no momento todas as nações estão em angústia, em guerra, em fome, em epidemia, pandemia. Deus está olhando lá do céu em busca dos inconformados com este mundo. Deus está buscando pessoas que dizem: eu não me conformo com este mundo, Senhor. Eu não aceito a situação em que está o mundo. Eu não estou feliz aqui, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Eu não estou feliz aqui. Eu quero algo melhor, porque eu sei que o Senhor tem algo melhor para mim. Você perde a ilusão com o mundo. Perde essa ilusão com a América, perde essa ilusão com o Brasil, perde a ilusão com um governo melhor, com direita e esquerda. Nada é melhor. Tudo é farinha do mesmo saco. O mundo é controlado por forças ocultas, satânicas. O mundo jaz no maligno, disse Jesus. Ah, era naquele tempo, pastor. Não, meu irmão, não era naquele tempo só. O mundo jaz no maligno. Ainda, porque o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo ainda não foi implantado. Ele ainda não retornou. Ele ainda não veio dar a glorificação para você e arrebatá-lo da terra para o céu. Por isso o mundo ainda jaz no maligno. E nós não nos conformamos com isso. Deus está em busca de pessoas inconformadas. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo. Porque você às vezes é tentado a se conformar. Ah, é assim mesmo. Como é assim mesmo?
Ah, todo mundo, é assim mesmo, está todo mundo fazendo isso aí, a igreja está desse jeito mesmo. Seja em relação a qualquer coisa que se faz dentro da igreja, sempre tem aqueles que dizem, não, mas é assim mesmo. A igreja está bem. Não, a igreja não está bem. A igreja não está bem. O estado de mornidão da igreja de Laodiceia, que é a minha igreja, é inaceitável para Deus. Ele não aceita, ele vomita. Não estamos bem como povo de Deus, como igreja de Deus. Então tem outra igreja? Não tem outra igreja. Não tem outra igreja. Se vocês souberem quantas vezes já me sugeriram para formar uma igreja, para criar uma igreja, eu falei, de jeito nenhum. Nasci adventista do sétimo dia e vou morrer adventista do sétimo dia. Porque eu entendo muito bem a profecia de que é a sétima igreja, não tem oitava. Eu só não quero ser morno dentro da igreja de Laodiceia. Porque os mornos serão vomitados. E Deus está em busca de Elias modernos, de João Batistas modernos, que não se conformam com o sistema corrupto do mundo e nem com a mornidão da igreja. Deus está em busca de reparadores de brechas. Pessoas que não estragam, mas consertam. Pessoas que não separam, mas reconciliam. Pessoas que não falam mal, mas que edificam. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, vamos ler então verso 12 e 13. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparadores de brechas. Você é um reformador, meu irmão. Você é um Elias, chamado por Acabe de perturbador de Israel. Que bom se todos nós fôssemos perturbadores de Israel no sentido de Elias, que chamava o pecado pelo nome e não passava a mão na cabeça, dizendo que está tudo bem, está tudo bem. Não, não está tudo bem. A igreja está morna. E Jesus ainda está do lado de fora, batendo, pedindo, se você abrir a porta eu vou entrar. Como é que está tudo bem se Jesus ainda está fora? Essa é a carta que Jesus escreveu para mim e para você, igreja de Laodiceia. Então, Jesus está procurando hoje reparadores de brechas, restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Como é que você pode ser reparador de brechas? Meu querido irmão, se você guardar o domingo, ou se você guardar o sábado do jeito que todo mundo está guardando, desrespeitando as 24 horas santas do sábado, não se preparando para receber o santo dia do Senhor, tanto faz para Deus, se você guarda o domingo, ou se você é um guardador relaxado do sábado, tanto faz. Está vivendo em pecado. Pecado. Mas Deus quer perdoar. Mas para perdoar tem que ter arrependimento. Ó Senhor, eu fiz errado até agora. Você se enche de trabalho sexta-feira. Sexta-feira é o dia que você tem que agendar menos trabalho. Porque você tem que ter tempo, sexta-feira à tarde, para preparar a sua casa, a sua família, a sua roupa, o seu banho, a sua comida. Para o sábado. Não tem como descansar no sábado sem usar a sexta-feira como dia de preparação. No passado, os não adventistas chamavam de sexta-feira o dia da loucura dos adventistas. Porque era um corre-corre na sexta-feira, preparando tudo para o sábado. Queridos, sexta-feira tem que ser um dia realmente de preparação para o sábado. Para que ao pôr do sol, a casa esteja limpa, o banho tomado, a comida do sábado pronta, para receber com a família o dia do Senhor, louvando o nome do Senhor. Reparadores de brechas. E você já percebeu que esse texto que fala que Deus quer reparadores de brechas, restauradores de veredas, esse é o capítulo 58 e o verso 12.
E o que fala o verso 13? Fala o que Deus está querendo dizer com a expressão reparadores de brechas. Porque o verso 13 explica o que é ser reparador de brechas. Diz respeito ao sábado. Veja o verso 13. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado. Então, na mente de Deus, quando ele falou de reparadores de brechas, ele está se referindo, ele está pensando, não tem como dizer que não, em quê? Naquilo que ele falou em seguida, dos transgressores do sábado. Mas não está falando do egípcio, do pagão. Está falando do seu povo. Do seu povo. Na lição desta semana, conta a história daquela mãe que amava o sábado, mas percebeu que eu não estava guardando o sábado. Porque a roupa do marido estava amassada, e ela teve que passar a roupa, e faltou isso, faltou aquilo, ela teve que fazer, Uma vez eu estava na casa de alguém, eu tinha meus 17 para 18 anos, era um culto do pôr do sol, era de um ancião de uma igreja, e a esposa dele falou, faltou margarina. Vou lá comprar, disse o ancião. Irmão, não podemos ficar sem margarina. Aliás, a gente nem deve usar margarina nunca, não é? Nunca. Porque margarina e plástico só tem um elemento químico que falta para ser plástico. Mas, queridos, fosse manteiga, seja o que fosse, não dá para ficar não no sábado sem. Você tem que transgredir o sábado por causa de uma besteirinha dessa. Deus quer reparadores de brechas. Não deu para fazer antes do sábado, fica sem fazer. Deixa para o primeiro dia da semana. Para tudo. Para tudo. Os homens que construíram a quadra coberta eram, parece, 6 trabalhadores. Eles ficaram acampados ali na igreja enquanto construíam. Ficaram ali, não me recordo quanto tempo, uns 2 meses. Eles guardavam o sábado. Aí o dono da empresa disse, a gente não contava com essa, então vai atrasar mais. Sim, mas eu entendo que vai atrasar mais, mas aqui sábado ninguém trabalha. Domingo eles não trabalhavam por causa deles, sábado não trabalhavam por nossa causa, então eram 2 dias de folga que eles ficavam lá. As famílias moravam a 500, 600 quilômetros dali, não tinha como eles irem até a casa deles. Bom, já que não pode trabalhar, vou ficar com a minha família. Não tem, era muito longe. Então eles ficavam ali assistindo os cultos. Queridos, o testemunho tem que ser dado. Mas vai ter prejuízo, não importa. Vai gastar mais, não importa. O que importa é Deus. Primeiro. Deus primeiro. Quando você coloca Deus primeiro, não vai faltar nada. Nada. Deus dá. Aliás, Deus quando chama, Deus quando dá uma missão, Ele paga tudo. É aquela história, você convidou, você paga a conta. É assim que Deus faz. Eu não te chamei, Samuel? Leila, eu não te chamei? Eu pago a conta. O que você vai precisar aqui? Vou precisar disso, daquilo? Eu dou. E dou o melhor. Queridos, é tão bom quando você deixa Deus dirigir a sua vida. Deus dirigir a sua vida. Deus está procurando reparadores de brechas. Como a Leila e eu eram os únicos guardadores do sábado, os únicos adventistas, numa região a igreja mais próxima estava a 150 quilômetros. Então, sábado de manhã, a gente saía fazer visitas. Visitava um lar, 2 lares, 3, visitando, distribuindo roupa, orando pelos doentes. Então, parte fazendo o trabalho, outra parte chorando, porque a Leila chorava muito, porque só a Leila e eu lá, sem filhos, sem netos. Deus, quando convida, Ele paga a conta.
Mas será que existe um preço que a gente paga também? O que você acha? Existe um preço alto. A Leila, pergunte para a Leila. Existe um preço alto que se paga quando você decide fazer a vontade de Deus. Jesus pagou um preço alto para salvar você. E você, para salvar pessoas, você corre riscos. E você paga preço alto também. Porque Deus tira você da sua zona de conforto. Nós estávamos muito bem aqui, frequentando a igreja de Jacksonville, morando numa chácara, pagando 330 por mês, estava tudo tranquilo, Senhor, está tudo dentro do orçamento, está ok. Não, mas eu quero você no Brasil. Eu vou dar o meu jeito, Deus disse. E Deus deu o jeito dele. Faz milagres. Mas mesmo assim existem sofrimentos. Sofrimentos. E a sexta-feira à noite, na hora em que realmente para tudo, e a Leila e eu ficávamos sozinhos, lá estava o choro. Não é? A Leila chorava e chorava. E muitas vezes escondido, porque ela não queria que eu visse. Queridos, Deus quer reparadores de brechas. Será que aqui no capítulo 58, verso 13, você é reparador de brechas se vigiarem os seus pés, para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia? Quais seriam os seus próprios interesses no meu santo dia? Praia. Praia se tornou uma coisa de sábado. Ir para a praia, jogar futebol, jogar vôlei. Que Deus legal, né? Esse que criou o sábado para você ir para a praia, para você jogar futebol, para você, enfim, ir para o restaurante com a família. Esse não é o Deus da Bíblia, não. Esse não é o Deus da Bíblia. Tem gente que não gosta de comer comida requentada. Tem marido que diz para a esposa, eu não gosto de comida requentada, tem que ser feita no dia. A esposa, tudo bem, então vou fazer. Não, não vai fazer, não. Ou ele come a comida requentada, feita na sexta, ou ele aproveita para fazer um jejum. Faz bem um jejum semanal. Mas não vou transgredir o dia do Senhor para agradar o marido, porque a Bíblia diz, mulheres sejam submissas aos maridos no Senhor. Não tirem essa frasezinha da Bíblia, no Senhor. Porque não é para ser submissa ao marido fora do Senhor. O que ele quer, você faz. Não, tem coisa que o marido pede que você não faz. Porque o Senhor, Jesus, está acima do marido. Acima da esposa. Acima do patrão. Os servos, os empregados servem no Senhor. Tudo é no Senhor. Deus, o nosso Senhor, Jesus Cristo, está acima de tudo e de todos. Então, reparadores de brechas, aqui diz, verso 13 diz, se deixar de cuidar dos seus próprios interesses, no meu santo dia. Se chamares ao sábado o quê? Deleitoso. Essa tradução minha aqui, que vocês perceberam que eu estou com a Bíblia nova, né? Porque a outra Bíblia, que eu gosto mais, mas ela é a linguagem mais antiga. E lá eu estou usando essa Bíblia, que é a linguagem mais moderna, porque fica mais fácil das pessoas entenderem. E aqui diz, olha, se chamares ao sábado de meu prazer. O que o sábado tem que ser na sua vida? Meu prazer. Não é assim, que chatice, está chegando o sábado. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. O sábado tem que se tornar na sua vida meu prazer. Isso é ser reparador de brechas. E o que mais? Santo dia do Senhor, digno de honra. Se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, não fazendo a tua própria vontade. Você muda o caminho, muda a sua rota no sábado. Porque você vem para onde? Para a igreja, louvar ao Senhor,
Se o pregador for bom, se for ruim, se você gostar dele ou não gostar, não importa. Você vem louvar o Senhor. Nem falando palavras vãs. Quanto custa? Quanto você pagou por isso? Palavras vãs, não são palavras de sábado. São assuntos corriqueiros. Mas o coração tem que ter Deus. E o coração tem que estar cheio de Deus para falar de Deus. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu disse para a Leila, esse ano, essa Copa é a Copa dos Adventistas do sétimo dia. Parece que foi feita de uma forma intencional. Porque de cara, o Brasil já vai jogar no sábado. Mas o segundo jogo, também no sábado. Alguém disse, mas eu vou estar no Brasil. Então lá, nesse horário, já passou o pôr do sol. Eu disse, mas eu não vou estar lá, eu vou estar aqui ainda. Então, queridos, onde é que está o nosso coração? Lógico que não está errado você gostar, ter o seu time, torcer pelo seu país. Não está errado isso. Mas você tem que ter mais prazer no dia do Senhor. Curtir a companhia do Senhor, a bênção do Senhor. Isso tem que estar em primeiro lugar. As outras coisas são secundárias. Verso 14, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria, diz aqui. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra. Será que quando você obedece a Deus, Deus faz você caminhar sobre os altos da terra? Queridos, Deus está provando na nossa vida isso. E aqui diz, eu os sustentarei com a herança do pai Jacó. Deus sustenta a gente. Deus dá, e dá mais do que o que você necessita. Te sustentarei com a herança do pai Jacó, porque a boca do Senhor falou. Essa é a bênção que Deus está preparando. Mas o que impede Deus dar essa bênção? Capítulo 59, verso 1. Aí está a causa. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Deus tem um plano de futuro e de esperança, mas o que impede? O pecado. O pecado. Pecado é a transgressão da lei. Existem gostos e gostos. Tem pessoas que têm preferência com uma coisa, preferência com a outra, não tem nada de errado. Então, mas existem coisas que são pecaminosas. E isso você tem que romper com elas. Você tem que romper com elas. Aqui diz que os seus pecados, os pecados que vocês cometem, levam Deus a esconder o rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade, e os lábios de vocês falam o quê? Mentiras, e a sua língua profere maldade. Não monte projetos de mentira. Não monte projetos de mentira. Quem está vivendo aqui é muito tentado a montar um álbum de mentira, provando que casou, quando é tudo mentira. Faz qualquer coisa para conseguir a legalização. Você não faz qualquer coisa. Você se esforça para conseguir a cidadania, o green card. Você se esforça, mas você tem limites. Até aqui, Senhor, eu vou. Daqui para frente eu não vou. Eu não vou transgredir a lei do meu Senhor. Queridos, Deus está procurando homens e mulheres reparadores de brechas. Deus anseia dar para o seu povo uma nova terra e um novo céu. Deus trouxe Judá de Babilônia para Jerusalém para uma nova vida, mas esta nova vida não aconteceu. Deus está preparando a sua igreja para uma nova terra e um novo céu. Será que isso vai acontecer? Abra sua Bíblia agora em Isaías 66. Isaías 66, veja o sonho.
o futuro e a esperança que Deus tinha para o seu povo. Aqui está em Isaías 66, o verso 22 e 23. Está dentro do plano e do futuro, da esperança que Deus tinha para eles. Porque assim, verso 22, porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim estará também diante de mim a posteridade e o nome de vocês. De uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá adorar perante mim, diz o Senhor. Este era o sonho de Deus. Não se cumpriu, porque Israel abandonou Deus. 400 anos de apostasia. Quando nasceu o Messias, ninguém reconhecia que era o Messias. Com raras exceções. Os pastores de Belém, Simeão e Ana, e quem mais? Ninguém mais. Porque eram 400 anos de apostasia. Agora, queridos, Deus tem um sonho para a igreja do Novo Testamento, para o Israel espiritual. Apocalipse 21. Esse é o sonho de Deus, para o Israel espiritual. Verso 1 e 2. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O sonho lá em Isaías 66, verso 22, diz, eu criarei um novo céu e uma nova terra, e de um sábado a outro sábado, de uma lua nova a outra lua nova. Falhou. E agora vem o plano de Deus de novo. Deus não desistiu, não. Não vai desistir. Existe um remanescente, um reparador de brechas, que participa do remanescente, que está se preparando para este plano de Deus para o Israel espiritual. Novo céu e nova terra. Um futuro e uma esperança. Você está dentro? Ou está fora? Se Deus quiser... Não fale isso, meu irmão. Como é que se Deus quiser? Você fala se Deus quiser quando você vai fazer uma viagem, vai comprar uma roupa, você vai comprar uma casa, se Deus quiser vai me ajudar. Não, mas você não vai falar se Deus quiser que eu esteja na nova... Não. Lógico que Ele quer, Ele já deu o filho dele para morrer por você. Ele já fez tudo, então como é se Deus quiser? Deus quer. Deus quer. Se você quiser, você estará lá. Novo céu e nova terra. Vi o novo céu e a nova terra. E o verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada, como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus mesmo enxugará com eles, Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Um futuro e uma esperança. Mas tem que haver confissão do pecado. E a mensagem de Deus é arrependam-se. Eu fiz esse sermão, não esse, fiz um outro sermão com o título Arrependam-se. Foi postado hoje de manhã no YouTube. Arrependam-se. João Batista começou seu ministério dizendo arrependam-se. Jesus começou seu ministério dizendo arrependam-se. O primeiro sermão de Pedro foi arrependam-se. E qual a mensagem de Deus para a Laodiceia? Apocalipse 3:19, arrependam-se. É uma mensagem direta. Todo aquele que quiser será salvo. Deus não rejeita ninguém que queira se salvar. É o sangue de Jesus, é a graça de Jesus toda suficiente para salvar todo aquele que nele crê. Eu creio, eu quero. E você tem que repetir isso todo dia, toda manhã, toda madrugada. Eu quero, Senhor. Custe o que custar, eu quero o céu. É a qualquer preço. Não negocio o céu. O céu em primeiro lugar, para mim, para minha esposa, para os meus filhos. Eu quero, Senhor. Eu me posiciono, eu estou dentro do teu plano. Amém, irmãos? Todos os que querem estar dentro do plano de Deus, levante a mão. Aleluia, aleluia. Deixe-me orar com você. Fique com a mão levantada.
eu quero orar por você. Meu Pai querido, meu querido Jesus, Santo Espírito, obrigado pelo futuro e pela esperança que o Senhor colocou no nosso coração. Obrigado, Pai, porque o Senhor colocou em nosso coração a desilusão por este mundo, mas a paixão pelo céu, o amor por Jesus Cristo. O Senhor nos deu uma missão de sermos reparadores de brechas. Usa-nos, Pai, batiza-nos com o Espírito Santo. Olhe lá do céu as mãos levantadas, registrando no livro da vida todas estas mãos, todos esses nomes. E amado Jesus, por favor, volte logo. É a nossa súplica em teu nome. E todos dizemos, amém, Senhor. Amém. Fiquem com a paz de Jesus.